Paulo terá um plano de enfrentamento da varíola dos macacos. O anúncio foi feito hoje pela Secretaria de Saúde. O plano de enfrentamento da doença terá 93 hospitais de retaguarda, uma rede credenciada de laboratórios para testagem e vigilância. Além disso, foram definidos protocolos de diagnóstico e assistência. E aí, gente, os secretários também anunciaram a criação de um centro de controle e integração, que vai assessorar as ações do governo no combate à doença, projetar os cenários epidemiológicos. Então, justamente sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o doutor André Ribas, que é epidemiologista. Doutor, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, sempre nessas questões que envolvem a informação, a saúde. Olha, essa questão da criação desse comitê é sempre importante, né? O Estado tem que estar sempre preparado para enfrentamento de situações que envolvem uma doença emergente. No entanto, a gente tem que ter cautela, uma vez que a doença ela não tem se demonstrado ainda uma doença com formas graves, e também a disseminação ela não está tão ampla dentro da sociedade. Então, ainda existem grupos específicos que são os mais afetados, ainda não se disseminou. E é bom que exista já esse grupo pensando em formas de conter a transmissão, de modo que não se estenda a transmissão para a população como um todo. Então, doutor, vamos dar uma olhadinha no que disse o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein. Pessoal, estamos aqui no Instituto Adolfo Lutz. Nós vamos fazer um grande anúncio de uma ação conjunta entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento de Saúde do Davi Wip, no sentido de combater o monkeypox, que é a varíola dos macacos no nosso meio. Já temos 1.300 casos, a maioria dele na Grande São Paulo, mas naturalmente essas ações em 93 hospitais, incluindo maternidades, um aumento da rede de diagnósticos através dos laboratórios, fazendo com muito mais celeridade essa confirmação da suspeita, dará a possibilidade de nós contermos ainda mais essa doença no nosso meio, enquanto nós aguardamos as vacinas que estarão por vir. É dessa forma, unindo esforços, protegendo a população. Um abraço. Tá aí então a palavra, né, do secretário de Saúde. Aí eu gostaria de já mudar o foco do assunto, então, e passar para a vacina, que ele acabou de falar, né, que no segundo momento, então, essas vacinas irão chegar. E quais serão os grupos que vão ser aplicados essas vacinas? Olha, não está claro ainda quais são os grupos que vão ser prioritários, mas com certeza, na situação atual de transmissão, não há indicação de a gente fazer uma aplicação de imunização ampla em toda a população. Em geral, os países, como os Estados Unidos, por exemplo, tem um protocolo muito claro de quem que recebe a imunização. São os profissionais de saúde que atendem aos pacientes, as pessoas que tiveram contato com pessoas sabidamente infectadas, contatos domiciliares de pessoas sabidamente infectadas, e grupos que tenham uma multiplicidade de parceiros ao longo do tempo, parceiros sexuais, né? Uma vez que tenha havido um número de casos bastante maior nos grupos que têm multiplicidade de parceiros, né? Então, assim, não se sabe exatamente como que é a transmissão, se é durante o ato sexual, em que momento que ocorre a transmissão, mas sabe-se que durante o intercurso sexual existe alguma situação que facilita a transmissão e tem ocorrido uma quantidade de casos desproporcional, né, nesses grupos nos Estados Unidos e na Europa que estão já tendo caso antes do que o Brasil. Então, a recomendação lá tem sido de direcionar a imunização para esses grupos. Sim, e aqui em Campinas, mais 2 moradores, né, tiveram ali a confirmação de estarem infectados com a doença, a varíola dos macacos. O total na metrópole até a quarta-feira, até a noite de quarta-feira, eram 16 casos. A confirmação foi feita pela Secretaria Estadual da Saúde e apontou um aumento de 128,5% em uma semana. Ou seja, o número de infectados mais que dobrou. O que isso significa, doutor?
Olha, de fato, não tem um significado muito grande, não. A gente não precisa ter um alarde. Por quê? Porque como está muito no começo, né, cada caso novo parece que proporcionalmente é muito. Mas, se a gente observar a curva média do Estado e a tendência de aumento que está ocorrendo, né, ela não está mudando o padrão. Não parece estar ocorrendo uma cadeia de transmissão que, logicamente, já está se ampliando, né? Logicamente, o risco está aumentando, mas essa comparação exata assim, de quantos por cento que aconteceu não reflete exatamente o nível de preocupação que devemos ter. Tá? Uma vez que a transmissão ela ainda não está disseminada em toda a população. Não é uma doença de transmissão tão fácil como a Covid, por exemplo. Não se dá a transmissão através de gotículas respiratórias que ficam flutuando no ar, como, por exemplo, acontece com a Covid, onde, por exemplo, o transporte público tinha importância na cadeia de transmissão. Né? Nesse caso, não. Pode ter transmissão respiratória? Até pode, mas é um contato mais prolongado, tá certo? Pode ter transmissão por contato? Sim, mas é um contato íntimo. Tá? Uhum. Então, temos que cuidar, temos que tentar interromper as cadeias de transmissão, fazer diagnóstico adequado, cuidar dos pacientes e, principalmente, né, isolar para tentar diminuir, né, a velocidade de transmissão e até quebrar as cadeias de transmissão. Sim. Mas o nível de preocupação ele é muito menor do que a gente teve no começo da pandemia de Covid e no global da pandemia de Covid. Né? A gente tem tido um número substancial de óbitos por Covid ainda. Né? E se a gente considerar a monkeypox, nós temos poucos óbitos registrados no mundo, ainda que temos aumentando muito o número de casos. Né? Então, é uma doença bastante menos letal do que a Covid. E bem menos transmissível também. Desculpa, doutor, te interromper, é que a gente teve registro aqui no estado de São Paulo de 2 crianças contaminadas com a doença. Foram 2 casos que foi convivência, nesse caso que as pessoas conviviam na mesma casa, né? Nós já até falamos sobre isso, mas existem dúvidas aí dos nossos telespectadores que mandaram aqui perguntando, né? Existe algum risco para as crianças? Como que essa doença é mais grave para as crianças? Como que foi esse contato? É realmente esse contato aqui desses 2 casos de crianças no estado de São Paulo? Foram crianças que conviviam já com pacientes infectados? Só para a gente esclarecer esse ponto. Veja, acho que é importante esse tipo de cuidado, né? O grupo infantil ele tem um risco maior. Na África, onde a doença ela ocorre de maneira zoonótica, ou seja, existe transmissão entre animais na África e, eventualmente, a transmissão humana. Então, a gente conhece a epidemiologia que ocorre lá, né? Então, a gente pode transpor, né, alguns conceitos que ocorrem lá para cá. Então, assim, a transmissão ela ocorre no domicílio, né, porque o contato dentro do domicílio ele é bastante íntimo, são contatos durante refeição, contatos através de contatos indiretos, né, através de roupa, toalha, talher, enfim. Então, uma série de contatos que existem, contato direto e indireto, além da questão do contato respiratório, que é bem mais intenso. Então, considerando isso, os contatos domiciliares dos pacientes com monkeypox, eles são de risco, sim, para desenvolver doença. As crianças, elas têm um risco maior para a gravidade, mas, mesmo assim, entre elas, não é tão grave como a gente tem visto outras doenças, tá? Então, a gente tem que ter serenidade, cuidado, sim, bastante cuidado, mas serenidade, porque não há uma situação disseminada de transmissão e nem um risco de transmissão difusa na população. Bom, o protocolo, só para a gente esclarecer, né, que foi comunicado hoje, vai funcionar assim: o paciente com sintomas chega na UBS, consultório ou hospital, o caso é definido como suspeito, provável ou confirmado, depois o paciente suspeito faz um PCR, mesmo sem a confirmação, esse paciente suspeito e
gestantes ali, né, que vivem juntos, já são orientados para realizar isolamento. Em caso confirmado, a notificação é feita pelo Estado e deve ser feita aí até 24 horas de confirmação. Em casos leves, o isolamento é domiciliar. Em casos graves, essa pessoa, então, é internada, né? Aí eu gostaria de saber o seguinte, doutor, esse protocolo vai funcionar, assim, com algum isolamento nos hospitais também ou não? Olha, esse protocolo tem sido adotado pela maior parte dos países, tá? Ele consegue efetividade, né? Nós conhecemos muito bem como isolar as doenças, né? O conhecimento sobre como evitar a transmissão nós temos, né? Então, assim, a gente tem várias doenças infecciosas e transmissíveis, tuberculose, meningite, sarampo, cachumba, rubéola, catapora, né? Enfim, e nós conhecemos muito bem como que se faz esse tipo de isolamento. Então, quanto a isso, eu não vejo grandes problemas. O importante é o diagnóstico precoce, né? Então, as pessoas que tiverem uma lesão suspeita, é importante fazer o diagnóstico para poder isolar e interromper a cadeia de transmissão, né? São lesões que inicialmente podem não ser muito valorizadas, né? Porque nem sempre acompanhado de febre, né? Nos casos da Europa, por exemplo, só 60% dos casos tiveram febre, embora 90% tivessem lesões de pele. Então é importantíssimo esse esclarecimento, né? Alguma lesão na pele, mesmo sem febre, é interessante a pessoa ir em busca de um atendimento médico, né? Sim, pode ser até que depois descarte, que não seja, né? Mas é importante ter clareza, né? Eu acho que nesse momento ainda que a gente está começando com a doença, que é possível a gente quebrar a cadeia de transmissão, é importante a gente identificar precocemente e às vezes até melhor a pessoa ter perdido tempo de ir no hospital e acabar não tendo diagnóstico confirmado, né, do que ela perder a possibilidade de diagnosticar a doença, né, de uma maneira precoce e evitar que se transmita para outras pessoas. Tá então, certo. a recomendação é justamente essa. Na dúvida, procurar um profissional de saúde, se informar adequadamente. Ok, doutor, muito obrigada pelas suas informações. O tempo está correndo aqui, a gente está com tempo curto, mas muito obrigada e sempre por nos atender com imensa gentileza aqui. Estamos à disposição, é um prazer estar com vocês.